Oi, meu nome é Karina e esse é o primeiro vídeo aqui do canal. Eu tô muito feliz de estar gravando ele. Hoje é o último dia do ano de 2025, literalmente dia 31. Já passou da meia-noite e eu tô aqui porque eu não queria adiar esse projeto, posso chamar assim. E eu tô muito feliz também que você tenha clicado pra me assistir. Então fica aqui pra gente bater um papinho sobre esse assunto, que é o que você leu no título, Grandeza para quê? Ou para quem? Essa é uma reflexão, que parece abstrata, mas o Senhor colocou ela no meu coração no começo desse ano, quando eu comecei a minha leitura bíblica em Gênesis, e eu li pela primeira vez a história completa de José. Embora eu seja cristã há muitos anos e eu tenho ouvido muitas pregações e, enfim, conheci a história de José, eu nunca de fato tinha parado para ler e, enfim, deixar o Senhor ministrar o meu coração. Para quem não conhece a história, eu vou contextualizar bem rapidinho aqui, pra gente poder estar na mesma página. José, ele é o filho mais novo de Jacó. Ele tem 11 irmãos e o pai dele tem um certo prediletismo, posso dizer assim, mas ele tem um amor muito grande por José pelo fato dele ser o filho da velhice dele. E José, além de ter todo esse carinho demonstrado do pai, ele ganha uma túnica colorida, assim, valiosa. Ele também é muito sonhador, não só figurativamente falando, ele é literalmente um sonhador. Ele sonhava e o Senhor dava revelações ou interpretações para ele sobre esses sonhos, e os irmãos dele tinham um desagrado com isso. Eles, posso usar, acho que até a palavra inveja ou, enfim, descontentamento, e a gente chega numa situação em que os irmãos se juntam para vender José. Sim, vender José como um escravo para uma terra estrangeira, que era o Egito. E José é vendido como escravo e ele vai para lá e fica 13 anos como escravo até ele se tornar governador. E tem vários acontecimentos até chegar nisso. E a minha reflexão começa a partir daqui, que é quando há 7 anos de bonança, de fartura, assim, que a terra produz muito e eles têm muito o que comer, e há também, agora, nessa fase, 7 anos de escassez, 7 anos de seca. E o Egito, como uma terra mais poderosa, guarda recursos. José recebe essa instrução do Senhor para guardar recursos e se manter durante esses 7 anos. E é depois desses 13 anos que se passaram que vai haver o reencontro entre José e os irmãos, quando eles vão até o Egito para pedir ajuda, para pedir alimento. E José fica surpreendido quando vê que os irmãos estão ali, e ele vai até eles. Eu até queria ler aqui no capítulo 45 de Gênesis, no versículo 7, depois que José reencontra eles, ele diz: "E Deus me enviou adiante de vós, para preservar para vós uma posteridade na terra, e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então agora não foste vós que me enviaste aqui, mas Deus. É Ele que me fez pai de Faraó, e senhor sobre toda a sua casa, e governador de toda a terra do Egito." E quando José fala isso, aqui dá um start, A grandeza para quem e para quê. José se tornou governador. Não foi simplesmente para ele ser exaltado sobre os irmãos, para ele voltar com uma grande vingança do tipo: olha, eu aqui, olha só, eu sou governador, vocês me venderam, mas eu dei a volta por cima. Não, José, ele entendeu que tinha um propósito do Senhor naquilo, sabe, no poder que ele recebeu, na influência que ele recebeu. Não era para ele mesmo, não era sobre ele melhorar a vida dele. E é aqui que eu acho lindo o que o Senhor faz, sabe? Como ele usou José para garantir a posteridade de um povo. E José também entendeu isso, sabe? Ele entendeu que ele não se tornou governador à toa, ele não se tornou governador apenas para o próprio benefício dele, ou para ele dar a volta por cima, ou nem enxergou isso como uma oportunidade de se vingar, sabe? De falar para os seus irmãos: olha onde eu cheguei, olha onde vocês estão, eu tô por cima, vocês estão por baixo. Não, ele falou assim: olha, eu tô aqui exatamente para ajudar vocês, eu tô aqui exatamente para garantir o sustento da nossa família, para garantir a posteridade do nosso povo. E isso não acontece no capítulo 45, enfim, depois tem um reencontro com o pai, e Jacó morre. E depois que Jacó morre, os irmãos criam uma certa insegurança do tipo:
será que José vai mesmo cuidar da gente? Agora que o nosso pai morreu, agora que já não tem nenhuma ligação, entre aspas, né? Nada que obrigue ele a cuidar de nós, sabe? Agora ele vai se vingar, agora ele vai se levantar contra nós. E aí José responde assim no capítulo 50, versículo 19. E José lhes disse, não temais, pois estaria eu no lugar de Deus? Mas quanto a vós, intentaste o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como é neste dia, para salvar muitas pessoas com vida. Por isso não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos pequenos. E ele os confortou e falou com eles bondosamente. Aqui a gente vê José, mais uma vez, demonstrando que ele aprendeu do Senhor, misericórdia. A gente vê José amando, a gente vê José entendendo o propósito dele. E foi daí que veio a pergunta, né? A grandeza para quem e para quê? José não se tornou governador à toa. José tinha um propósito naquilo, sabe? José tinha um propósito na sua liderança, na sua influência, no seu poder. E era garantir que o povo permanecesse, era garantir que a promessa continuasse. E colocando isso nos nossos dias, o que nós temos feito com a nossa grandeza? E nós não somos governadores, eu acho que provavelmente não seremos, mas nós temos a nossa influência, seja ela do tamanho que for. Pode ser que você seja literalmente um influenciador, influencie pessoas na internet, possa ser que você seja um líder de algum ministério, seja infantil, de adolescente, de jovens, de mulheres, enfim. Possa ser que você é líder no seu trabalho, possa ser que você nem seja líder em contexto algum, mas você cuida da sua família, não sei, algum recurso você tem, eu não estou falando financeiramente, mas daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, dons, talentos, habilidades, e o que temos feito com isso e a serviço de quê e de quem, para quem. Então, nós precisamos primeiro servir ao reino de Deus, e isso consequentemente vai ser servir pessoas. O nosso objetivo é amar a Deus acima de todas essas coisas, e é também amar o próximo como a nós mesmos. E nós nos tornamos tão egoístas que nós temos sonhos, planos e projetos de ter um emprego bom, de ter um salário bom, de ter talvez status ou poder, ou eu não sei. E seja lá o que nós estamos desejando, para quem estamos desejando e para que estamos desejando? Será que é para servir? Será que é para o outro? Ou será que é para o nosso próprio ego? Vamos pensar sobre isso. Quem nós temos sido e o que temos feito com o que o Senhor nos depositou. A gente não pode ter o orgulho ou o ego de pensar que chegamos em algum lugar, por menor ou maior que ele seja, por nossos próprios méritos, e que o objetivo em si é a atividade ou é o recurso, mas é para quem nós vamos servir. E que os nossos corações sejam como o de José, que os nossos corações sejam como o de Cristo. E tudo tendo, se fez homem para servir, que sendo rei, fez-se servo de todos nós para salvação. E que nós, mesmo pequenos, possamos usar o que temos a serviço do outro, entendendo que há um propósito, que há um objetivo, e não é sermos grandes, e não é termos esse sentimento de governo, mas é serviço para o outro, é serviço para o reino. Amém? Eu espero que o Espírito Santo possa ministrar muito mais ao seu coração, como ministrou e tem ministrado ao meu. Que Deus abençoe, inscreva-se, comente, terão mais vídeos aqui. Se você gostou, eu espero você nos próximos. Deus abençoe.